Dia eu prometi para mim mesma, no banheiro dessa empresa, ainda antes da gerência, que ninguém nunca ia me livrar. Porque vencer não é só estar num palanque para 500 mil pessoas. Vencer é reconhecer em si mesmo a própria potência. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo que é muito especial. A minha convidada dessa semana tem uma história maravilhosa, porém maravilhosa no bom sentido da superação, porque essa história teve muitos percalços e ela vai contar um pouquinho essa história que eu tenho certeza que vai contribuir para muita gente, um grande alerta para a nossa sociedade também, que vai unir dois grandes temas que já abordamos aqui em episódios anteriores. Mas todo mundo acha que ser arquiteta numa cidade grande é uma coisa absolutamente normal, mas para minha convidada não. É a grande arte de vencer dela, é se destacar na arquitetura numa grande cidade. Afinal de contas, ela tem uma história que vocês vão entender porque é muito especial essa trajetória dela. A minha convidada dessa semana é a Ana Ferreira Pancararu. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito honrada com esse convite, muito honrada de poder contar mais uma vez essa história, de poder trazer de algum modo algumas referências ou alguns motivos de que precisamos superar algumas dores na vida. O pessoal deve estar se perguntando, Pan, Pancararu, que é Pancaruru? É seu sobrenome? Da onde veio esse nome? Pancararu é a minha etnia, eu faço parte do povo do sertão pernambucano e ali perto do Rio São Francisco, e eles se chamam Pancararu. Então agora nós podemos, né, deliberadamente utilizar a nossa etnia com o nosso nome. Então Ana Ferreira Pancararu, Ferreira porque é meu sobrenome, e Pancararu porque é o meu povo, a minha etnia. Legal, eu tenho muito orgulho de receber a segunda pessoa de origem indígena aqui no nosso podcast, porque eu acho que a Ana ela representa a experiência de duas histórias que nós contamos aqui da Andréa Purinã, onde ela contou um pouquinho sobre a preservação das origens indígenas, as origens ancestrais, né? E também, recentemente, nós tivemos um episódio com a Mariana Ruski, falando um pouquinho sobre abuso infantil, e a Andrea também foi vítima disso. Não é um tema que nós queremos explorar a fundo, mas fez parte da trajetória dela, porque são coisas que, infelizmente, acontecem, né? E aí fica o nosso alerta, o nosso episódio aqui, por meio das histórias dos nossos convidados, para que a sociedade faça uma reflexão e veja onde que a gente precisa melhorar, né? Eu acho que fazer uma reflexão para que caminhos nós estamos seguindo e que ainda a gente tem chance de mudar esse mundo. Eu acredito muito nisso, na evolução e no crescimento das pessoas por meio da informação, da educação. Acho que são sempre meios que fazem com que a gente viva uma realidade diferente, né? Então, vamos lá, vamos contar a sua história. Vamos lá. Eu Nossa. sempre pergunto para o pessoal como foi a sua infância. A sua infância acho que não foi nada fácil, né? Mas eu acho que seria importante você contar um pouquinho para as pessoas entenderem todo esse processo que aconteceu na sua vida. Perfeito. Bom, a minha história, ela começa muito, muito antes até de eu nascer. Então eu vou pular um pouquinho essa parte, vou contar um pouquinho especificamente, né? A minha mãe, ela é filha de um coronel com uma mulher indígena, então tem essa mistura, mas sim, sou indígena de verdade, não é mentira essa história. Não tem essa coisa você é parda, não, eu sou indígena mesmo porque nasci e fui criada numa aldeia. E ela se relacionou com outro homem, e o meu avô acabou não querendo essa gravidez e expulsou a minha mãe de casa. E minha mãe encontrou com o meu pai, o homem que eu chamo de pai hoje, e ali foi fazer a vida dela dentro dessa aldeia.
nasci, né, tenho ali as minhas primas, os meus primos, até então a infância era extremamente livre, tranquila, sem nenhum empecilho para aquela criança crescer saudável. Porém, a aldeia, o lugar de aldeia é um lugar muito aberto, né? Não tem ali regras que estabeleçam quem pode ou não entrar, hoje quem pode ou não casar com quem. E aí, quando as minhas primas já começam a ficar mais velhas e começam a casar, elas casam geralmente com homens fora da aldeia, a nossa segurança começa a ficar estremecida. Então, ali que começa o processo dos abusos infantis, né? Pessoas próximas que adentram a família e que todo mundo acha muito legal, venha, participe da nossa família e não prestam muitas vezes atenção na criança que está ali, aparentemente se divertindo, mas na verdade está passando ali por um grande processo de trauma. E reitero, eu tive uma infância até os 6 anos de idade muito pautada na brincadeira, no divertimento. Só que algumas necessidades, né, a aldeia, eu sempre falo assim, falava para minha mãe, nossa mãe, parece que a gente é esquecido do planeta. Hoje não, todo mundo fala de povos indígenas, né, tem os povos indígenas nas universidades, estudando, se educando, mas na minha época, a aldeia indígena era esquecida por tudo, não tinha política pública, a educação ainda era muito pautada nos ensinos da colonização, então tudo isso foi um processo e um problema para a gente. Você acha que isso mudou com o mundo digital ou não? Eu acredito que não. As lutas indígenas foi que fizeram com que algumas coisas mudassem e a gente começasse a ser visto. Né? O mundo digital propicia, amplia ainda mais essas lutas, mas foram os nossos ancestrais, os que já estavam ali tentando melhorar a condição de vida dos povos indígenas, que fizeram com que a visibilidade fosse maior para nós e percebêssemos que a gente existe, que a gente não é folclore e nem é coisa do passado, como muita gente acredita. Porque teve uma época no passado que as grandes cidades ficavam muito refém do que a imprensa repercutia, né? E praticamente não existia uma repercussão fora do grande eixo Rio-São Paulo. Essa que é a grande verdade. Sim. Independente até de outros estados, era o que se falava. E quando muito Brasília, porque dentro da política é onde tudo acontece, né? Então, eu acho que essa luta combinada com essa facilidade hoje do mundo digital dar voz, eu acho que foram importantes, né, dentro desse processo, porque também não adianta ter o recurso se não tem a luta, né? Eu acho que elas caminhando juntas é que as coisas acontecem. Exato. Então era muito assim, era muito precário, a pobreza era muito alta, nós tínhamos que trabalhar na roça e eventualmente até hoje também, mas não como antes. Então antes era agricultura de subsistência ou auxílio que vinha de fora por doação e etc. E aí aos acho que 6, 7 anos, a minha mãe, ela encontrou uma senhora na cidade e essa senhora falou assim, traz a Ana para morar aqui comigo, ela me faz companhia e ela estuda numa boa escola, então a minha mãe sempre prezou por eu ter uma boa educação, estudar, eu sempre gostei muito de estudar. E aí ela, na inocência ou acreditando que seria uma possibilidade de ascensão para a filha dela, permitiu que eu fosse morar nessa residência. O que ela não pensou é que dentro dessa mesma residência morava um homem. Mas aí já era fora da aldeia. A nossa aldeia, ela é uma aldeia que é permeada por, eu vou chamar de conurbação, não sei se vão entender, mas tem a aldeia no centro e 3 cidades que rodeiam a nossa aldeia. E não é tão longe, então 7 quilômetros, 10 Então, quilômetros. apesar de ser fora, mas é integrado ali. Isso, tem uma integração. Tá. Não é que a cidade virou aldeia, né? Ali naquela cidade era uma aldeia, então a aldeia virou uma cidade posteriormente, né? Acho que é isso. Então ela não percebeu o perigo que existia ali. Então uma menina de 6 anos que seria cuidada por uma senhora, ia fazer companhia para essa senhora e eventualmente estudar, melhorar de vida. Só que aí tinha esse senhor, esse homem que foi ali o meu primeiro contato com o abuso, né? O abuso e
E eu silenciei. E aí muita gente pergunta, mas por que que dentro desse processo você já não contou o que havia acontecido? Justamente eu acredito pelas histórias que a minha mãe conta em relação à própria história dela, em relação aos abusos, a tudo que ela teve que aceitar de um homem, a tudo que ela se permitiu, a toda a submissão. Então eu acreditava que se eu falasse alguma coisa, eu poderia ali atrapalhar os planos da minha mãe. Então eu calei naquele momento e permaneci assim durante quase uma vida inteira, sem falar absolutamente nada. Mas independente, eu acho que da sua origem, eu acho que até conversando com a Mariana Ruski, né, sobre o tema, é uma atitude quase que automática da criança, né, por N razões, que eu acho que são cenários difíceis porque muitas vezes não saber exatamente o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo o medo de contar, tem uma série de ninguém acreditar, as ameaças que sofrem, então é um processo muito complexo, principalmente para uma criança de 6 anos, né, que Seis você anos. falou, né? 6 anos. E eu acredito também que a nossa confusão de não saber até onde é cuidado e aonde é perigo. É, Porque se a gente não tem uma educação pautada desde pequenininha, que aquilo não pode, tal lugar não poderia pegar, olha, tal atitude é inapropriada. Eu tenho uma filha e hoje a gente faz essa educação de ensinar com muito detalhe. E lá na minha casa não tinha isso, infelizmente, e não culpo minha mãe por isso. Eventualmente ela também não teve essa educação, então não foi passado. E aí eu não sabia ali entender se era um cuidado que aquela pessoa estava tendo comigo ou se era um perigo, porque o corpo ele eventualmente ele avisa, tem alguma coisa errada, porque eu estou me sentindo estranho. E assim foi. E aí o processo acabou eu saindo da casa por uma outra razão e voltando para minha aldeia. Mas aí o perigo continuou, porque não parou por aí, não foi o primeiro de muitos outros abusos que ocorreram durante a infância. isso é relativamente comum nas aldeias ou não ter esse tipo de assédio? Bastante, inclusive recentemente nós temos notícias de uma aldeia ali no Pará, né, que os grandes donos de navios que embarcavam ali levavam essas meninas para esse tipo de questão. E aí isso é até um processo muito político que o Ministério dos Povos Indígenas está desenvolvendo, tentando achar maneiras para diminuir enfim, não é só o abuso, é muitas outras coisas, porque a pobreza muitas vezes leva a Né? criança a aceitar presentes, a aceitar algum tipo de mimo que ela acredite vai fazer bem para ela. Eu vi até uma estatística que me surpreendeu bastante, que nas aldeias, uma a cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência, né? Isso. A gente sabe que a cultura, isso que eu queria te perguntar, porque para mim eu queria realmente entender um pouco mais. A gente sabe que as culturas mais antigas, podemos dizer assim, elas são um pouco mais machistas, mas ao mesmo tempo existe um senso de comunidade muito forte, um respeito ali um pelo outro muito forte, realmente chega a ser até um excesso de confiança que tem no outro por esse senso de comunidade faz com que a inocência Prevaleça de algum modo. prevaleça sobre tudo, né? Uhum. É, então eu queria entender um pouquinho como é que funciona e como você viu ao longo dos anos, se houve algum tipo de evolução, já que hoje nós estamos cada vez mais integrados também, até por essa luta de ter voz, de ter espaço hoje, como você enxerga também essa evolução? Porque, pelo que você me relata, muito do perigo é o que vinha de fora, que adentrava e começava a permear dentro dessas aldeias, né? Até por uma questão de talvez um olhar de que ali, por toda a pobreza que existia, por todos os problemas que tinham, também era uma oportunidade para quem é de fora de se aproveitar daquilo, em todos os sentidos, não só
nesse sentido, mas explorar também o artesanato, as outras forças, né, que a gente sabe que tem dentro da cultura. Pô, como que você enxerga isso? Bom, a primeira coisa estamos dentro do processo indígena, as pessoas acreditam muito que indígena é reza, canto, toré, enfim, são questões espirituais. E por conta disso, romantiza o processo social. Há um processo social dentro das aldeias. Né? E principalmente depois que a colonização, porque a gente infelizmente não tem memórias de antes da colonização para saber se de fato as aldeias eram machistas, se já havia essa estrutura patriarcal dentro das aldeias. O que nós temos memória e o que ainda existe é que não, as aldeias em suas maiorias elas eram matriarcais. E depois da colonização, o processo patriarcal mudou, né? Mudou e aí o machismo impera. E quando fala de violência contra a mulher, o último lugar que foi olhado nos últimos tempos foi as aldeias indígenas. Por quê? Justamente pela romantização da ideia da espiritualidade, de um lugar místico, de um lugar bonito, quase um jardim de perfeição. E não, as estruturas sociais são quais são aqui na cidade. Né? O que muda justamente é o coletivo, realmente tem um coletivo. Se mexer com vai ter ali um processo imenso de tentativa de estruturar essa pessoa de algum modo. Então, essa é a diferença. E uma outra história que contam muito é a indígena pega no laço. Quem aqui nunca escutou que a sua bisavó foi pega no laço e era que lindo? E não tem nada de bonito. Essa mulher que foi pega no laço, imagine o seguinte, ela estava tentando fugir. A lógica é muito lógico. Se ela foi pega no laço, é que ela não quis vir de livre, espontânea vontade. Então, dentro dessas romantizações contada pelos colonizadores e repassada, perpassada inclusive por anos, tinha-se a ideia de que tudo era lindo na aldeia, é quase uma democracia relacional. E não, há muita violência na aldeia, sexual, violência física, patrimonial, onde as mulheres não podem exercer o direito à autonomia financeira. Há muito problema de cárcere privado, há muitas questões que precisam ser faladas. E sim, aí eu digo para você que a rede social ela deu uma melhorada, porque agora recentemente eu acabo de participar de um concurso que chama CAMI, Casa da Mulher Indígena, que é um espaço que vai ser construído em cada bioma para acolher essas mulheres dos seus processos de violência, tentar colocar elas num lugar seguro, porque agora que entra projeto de lei para olhar para essas mulheres que sofrem muita violência. Há lugares nas aldeias, e é importante dizer, né, nós somos quase 390, mais de 390 etnias. E cada etnia tem um jeito e uma forma, tem uma cultura, não somos todos iguais, não há uma hegemonia de culturas indígenas. Então tem aldeias, por exemplo, em que... Existem rivalidade? Inclusive. Não, hoje não tem mais. Hoje nós estamos bastante unidos. Isso é bom, né? Nossa, recentemente até a aldeia tal com Pancararu, uma aldeia lá do norte com o sertão. Então não há mais essas rivalidades. Há, claro, quando se junta muita gente no espaço, vai ter conflito. É humano. Lugar. Isso é humano. Mas há aldeias, por exemplo, que são tão machistas ao ponto de a mulher comer do lado de fora enquanto o homem come no restaurante na parte interna. Não importa se ela é funcionária daquele restaurante. Para você ter ideia do quão machista é. Só que é interessante a gente perceber. Nós somos os primeiros habitantes do Brasil. Fato. Não há mais como contestar. Mas fomos os últimos a ser vistos, a ser reconhecidos. E nós, mulheres, somos as últimas a estarem olhando para as violências que a gente sofre nas aldeias. Então, sim, mudou. Tem mudado muita coisa. Agora foi aprovado um projeto de lei para olhar ainda mais para essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. E continuando a sua história, né? Então, você teve uma infância até os 6 anos maravilhosa ali, tudo. Depois, com 6 anos, já sofreu
esse primeiro cenário Uhum. com esse rapaz? E como foi dali em diante, na sua adolescência também? Como é que foi? A sua mãe conversava com você, sendo que nessa primeira tentativa, é, ela já falava assim, filha, eu quero o melhor para você, eu quero que você busque o seu caminho. Ela já te imaginava longe ali dali daquela realidade que ela enfrentou? O que você sentiu que foi esse movimento familiar no sentido de querer proporcionar para você cenários mais... Eu vejo a minha mãe, ela nunca foi de falar, assim, hoje é que a gente tem um diálogo mais afetivo, mas a minha mãe, ela tinha ações, por exemplo, o meu pai ressurgiu, meu pai biológico, então surgiu toda a família querendo me conhecer, e ali, numa conversa, olha, por que você não deixa ela morar na cidade, vai ser melhor, então, nessas ações é que ela meio que deliberava ali de algum modo, legitimava essa vontade de querer que eu estudasse. Só nas oportunidades que surgiam mesmo. Exato. Outra coisa que ela também fazia, né? Ela nunca permitiu que eu perdesse a aula ou que eu faltasse na escola ou que eu desistisse. As meus outros irmãos, todos eles pararam ali de estudar por um tempo. Depois todos se formaram. Mas ela nunca me permitiu parar de estudar. Então, eu acho que ela via alguma coisa diferente, não sei, eu acho que mãe sente. Mas ela sempre investiu nisso. Então, com toda a dificuldade, ela comprava um livro que eu precisava, mesmo diante de toda a pobreza que era iminente ali. Mas era nessas ações, essas ações, mas nunca na fala. Vocês são em quantos irmãos? 4. Todos homens, só você de Não, mulher? eu sou a mais velha, tenho mais 2 irmãs e um irmão. Depois de mim, um irmão, depois 2 meninas. Somos 3 meninas e um menino. E você vê que com as suas irmãs houve esse mesmo empenho assim da sua mãe em ver e estimular o estudo, Ela sempre estimulou todo mundo a estudar, todos, tá? todos, porque ela não queria que nós repetíssemos aquele mesmo padrão de trabalhar na roça, de estar ali submissa a um homem. Ela nunca gostou, ela nunca quis. Então ela incentivou todos. Só que eu acredito que eu era mais teimosa e E aí ela foi até e aí assim, eu, exato, comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, eu já fazia programa de rádio na cidade programa de vizinha. rádio. É. Olha só. Então eu ia Então buscar já ela. está familiarizada com o Mais microfone e ou tudo. menos, mais ou menos, faz muito tempo, faz muito tempo. Mas eu acho que ela via essa vontade. E por mais que a gente não conversasse, eu dissesse, mãe, tá acontecendo tal coisa, eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui, eu acredito que ela sentia, ou no olhar, ou nas minhas ações, porque os abusos continuaram, e ali já foi com pessoas da família, próximos. Isso que é interessante a gente enfatizar, né? Sim. Isso acontece de pessoas próximas, não é aquele monstro que a gente acha, né? Que muitos idealizam que é onde acontece, né? Às vezes está ali dentro de casa, Dentro de debaixo do casa, nariz e ninguém percebe, né? almoçando junto, fazendo E tudo sua mãe nunca junto. percebeu. Nunca. Ela nunca percebeu. Ela só se deu conta porque uma dessas pessoas um dia insinuou um abuso para ela. E aí foi onde ela conversou com a gente, perguntou: aconteceu com vocês? Só que aí a gente já era casada, eu já era casada, já era adulta e eu contei toda a história para ela. E quando ela soube? Nossa, eu acho que a minha mãe ficou muito reticente, assim. Ela demorou um tempo para a ficha cair. Ela tem uma outra educação, uma outra percepção sobre o universo machista. Ela não tem o letramento, infelizmente, que eu fui adquirindo por conta desses abusos. Então, eu penso que ela carrega uma culpa até hoje, imensa, porque ela não percebeu, porque ela não e às vezes ela não sabe como romper, como é que rompo, porque era pessoa muito próxima, né? Muito, mas é muito próxima mesmo. Então, teve uma pessoa que ela não fala mais, né? Então teve esse distanciamento, mas outras ela demorou para a ficha cair, se realmente era isso mesmo. Então teve assim também uma dúvida, não a culpo de jeito nenhum, por ela, não é que ela me culpou, mas eu compreendo que ela também estava num lugar de e agora, o que que eu faço? Como é que eu Sim. rompo com essa pessoa? É porque não é fácil, né? Não, não é fácil. É uma estrutura familiar, tem afetos,
Então, quando chega uma notícia dessa, eu assim, não imagino como seja porque não vivi. Você não compartilhou com ninguém isso, nem com as suas irmãs, Não, nada. com ninguém, nunca. Era como se fosse uma Deve vergonha. ser angustiante. Angustiante. Saber Horrível. o que está acontecendo e se calar, né? Sim. E isso tem consequências futuras. Porque depois é que eu tive os sofrimentos maiores. Até então, você não tem. Tudo que você não nomina, você não domina. Então não tinha nome para aquilo. O que estava acontecendo? O que ele está fazendo comigo? Quando eu casei, quando eu vim embora para São Paulo, porque aí eu venho aos 16 anos para cá, é que as pessoas começam a falar abuso. Ah, não sei o que é abuso. E eu começo a prestar atenção. Eu falei, nossa, Aí abuso? começa a relacionar, né? Exato. Ali é que Aí você falou, é é exatamente isso que isso. aconteceu, né? Exato. E aí o corpo começa a produzir memória, começa a produzir medo. Porque aí você percebe que há uma dinâmica. Se você foi abusada na infância, a maioria de nós mulheres, e a gente não nomeou isso, a gente tende a sempre repercutir, a sempre buscar um homem que faça não exatamente a mesma coisa, mas parecido, porque é conhecido, é um sentimento conhecido. Então a gente vai buscar abusadores, homens que sejam abusadores econômicos, abusadores psicológicos, abusadores. E aí eu fui percebendo que eu tinha uma dinâmica de relacionamentos assim. E depois de tudo isso que você passou na infância e na adolescência, como você se sentiu ali meio que sendo obrigada a se casar tão nova? Nossa, quando hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo entender que de algum modo eu queria sair daquele lugar. Então eu me apeguei também a esse processo de, olha, você vai Era casar um com ele. caminho, né? Exato, você vai casar com ele, mesmo eu não gostando. Eu falei, essa é a minha oportunidade. Eu já tinha 16 anos, então eu já conseguia avaliar bem o que estava acontecendo. Hoje eu falo assim, eu podia ter dito, não, não vou, não vou. Mas de algum modo, eu Você teve escolha? talvez, eu não sei exatamente se eu É que você não tinha tentou, escolha. né? Eu não tentei, Pra saber. exato. Talvez, eu sempre me pergunto, é uma questão que até hoje eu falo, eu tinha escolha? Porque foi tudo muito rápido. A minha mãe chegou, a gente conheceu essa pessoa, esse rapaz ficou um mês lá na aldeia, ele foi embora, na outra semana minha mãe chega com a passagem. Tá aqui sua passagem, você vai Ele embora. era de fora da aldeia. Ele era E de ele já Guarulhos. estava em São Paulo. Isso, já estava em São Paulo. Ele foi. E como conheceu? Amigos em comum. Lembra daquela senhora que eu fui Tá, morar? tá. Então, ela tinha também criado a mãe desse rapaz. E uma vez essa mãe foi lá visitar essa senhora, na época que eu morava lá, e levou esse menino. Na época ele tinha 9 anos, eu tinha 8. E ali ficou uma coisa, você vai casar com ele. Nem cogitei, porque eu só tinha 8 anos, nem pensava em casar. Só que ficou uma relação entre a minha mãe e a mãe dele. Mas ele também foi forçado nesse aspecto ou não? Ou era uma coisa que ele queria? Não, eu acredito que ambos, porque ambos eram menores de idade. Ele tinha É. 17 anos, eu tinha 16 anos. Então, Então tiveram que aprender junto a lidar com aquela juntos. situação. Sim, sim. E aí eu venho para São Paulo, assim, aos 16, só vai, Ana. E até hoje meus filhos perguntam, mãe, como é que você viajou? Não precisava de documento de maior de idade? Eu falei, nem sei, eu nem me lembro. Só sei que eu cheguei até aqui. E Você não aí, tem lembrança sobre isso? da estrada eu tenho, mas eu não lembro da burocracia. Porque Tá. hoje você vai no Tietê, você vai comprar uma passagem, se você for menor de Naquela idade. época eu acho que. Agora naquela época, do sertão pernambucano, 3.000 quilômetros. Então eu não me lembro, eu só lembro de entrar no ônibus e a minha mãe dizer assim para uma senhora que estava com um filho: Você olha ela para mim? É só isso que eu me lembro. E o que passava na sua cabeça durante esses 3.000 quilômetros que foram dias e dias de viagem? Nossa, aí eu não sei, não me recordo o que era. Eu Uma não sei se era ansiedade, uma ansiedade, angústia? como será? Como será que é a Porque, cidade porque grande? sair para uma cidade como São Paulo é do 8 para 80, Exato. né? E eu não fazia ideia. Pense sim, até os 10 anos de idade não tinha eletricidade na minha aldeia. Então televisão, não Que ano que sei. foi isso? 2004. Que eu vim pra cá? É, 2004. então já estava no mundo de pós anos 2000. Exato. Eu chego em fevereiro de 2004, mas Deve ter sido muito impactante Mas é assim outro mundo, chegar, é né? outro mundo. A aldeia era outro mundo.
Então, nada, absolutamente nada que eu vi quando eu cheguei aqui, eu tinha noção a partir de lá. Porque ninguém imagina como é uma aldeia de fato, né? Uma aldeia que é... Antigamente não, até as redes sociais, tudo era muito distante, tudo chegava Eu muito acho que nem turista depois. que chegou a conhecer sabe exatamente como que Não, é, né? não sabe. Nem quem passe um mês fazendo um retiro de aldeias não sabe o que é uma aldeia, não faz ideia. E como foi essa transformação? Chegar numa cidade grande, no primeiro momento aquilo te assustou? Ou você falou, opa, aqui é uma oportunidade, eu vou abraçar? Não, me assustou muito. Nunca imagina que eu imaginava que era isso, essa selva de pedra, eu só ficava olhando. Eu saía, quando eu entrei no carro de quem foi me buscar, eu ficava olhando e falei, nossa, que mundo é esse? Que lugar é esse? Parecia que eu tinha entrado num buraco negro e atravessado outro universo. E aí começa um preconceito, né? Porque eu sou indígena. Não tem como negar de onde eu venho. Desde o primeiro dia em São Paulo, eu sofro preconceito porque eu estou acostumada a acordar cedo, as pessoas não gostavam de onde eu fiquei. Então já começaram essa da roça, essa menina é do mato. E aí começam outras problemáticas, né? Eu caso com alguém que eu nunca vi na vida, que eu não conheço nem a família. A aceitação é muito desafiadora. E ele tinha um outro problema. Então, lembra, a repetição do abuso. Ele era usuário de drogas e eu não sabia, desde os 12 anos de idade. Eu não tenho contato na aldeia com drogas, eu não sabia o que eram entorpecentes. Sabia no máximo que era álcool, porque, infelizmente, nós temos esse problema na aldeia. Mas as demais eu nunca ouvi falar. E eu demorei ali 2 anos para perceber que havia alguma coisa errada com ele. E aí eu passei dificuldade, e nesses 2 anos eu falei, não, agora está na hora de eu fazer alguma coisa para minha vida. Eu preciso começar a trabalhar. E aí eu fui atrás de buscar outras formas de me manter aqui. Só Porque aí eu que já tinha um filho. é isso que eu ia falar. Aí nesse meio tempo você ainda tinha um filho para, Exato. não sei se para piorar a situação, mas ao mesmo tempo às vezes para melhorar, porque aquilo eu acho que acabou sendo a sua grande força, né? Sim, sim. Se não fosse o meu filho, talvez eu tivesse voltado para a aldeia e me É, conformado com a vida de lá. E por conta dele eu falei, não, se agora eu me propus a conceber uma raiz aqui, porque eu tenho uma minha raiz lá, que é a minha raiz ancestral, mas aí eu produzi uma raiz, eu tenho um filho, então eu preciso fazer alguma coisa por ele aqui. E aí eu já estava mais afeiçoada com a cidade, já tinha amigos, e aí eu fui buscar outras formas de... mas até você ter o seu filho, você pensou em desistir, largar tudo, voltar, porque É que foi imagina, muito rápido. não deu tempo, Eu né? tive, ó, eu cheguei, eu acho que eu engravidei na mesma semana e eu tive filho no mesmo ano. Tive Então um você teve filho em filho com outubro. 17 anos, 16 anos. 16. Tudo muito rápido, tudo rápido. Eu venho da aldeia aos 16, eu caso aos 16 e eu tenho um filho aos 16 Não deu anos. nem tempo de Não deu pensar. tempo de pensar. Só se apegar àquilo e buscar Exato, força. exato. Era só, agora é isso, então eu vou. E aí eu começo a estudar, começo a trabalhar, começo a buscar outros meios, outros recursos. Eu preciso me manter aqui. Ele te apoiava nos estudos? Não, não. Estudar era terrível. Nossa, como assim? Mulher minha não estuda, né? Porque por mais que ele fosse uma pessoa da mesma idade que eu, a cabeça dele era outra. O processo dele era outro. De submissão mesmo, né? Era de submissão. Quando eu comecei a trabalhar, aí outros nomes começaram a vir para a lista, né? Mulher vai trabalhar, que você tá me traindo. Eu falei, eu trabalho, a gente passa necessidade. Então eu fiquei casada há mais 7 anos, tive outro filho. E aí eu decidi que eu não queria mais aquela relação, não dava mais. Para mim, encerrava esse ciclo. Acho que você já sabia até antes, né? É, Só exato. é que não é fácil, né? Quando a gente tá dentro do cenário, às vezes a gente buscar algum outro cenário, né? A gente acha que Até, também é a salvadora, né? Que acha que ele vai ser salvo por mim. até porque no nosso inconsciente vem aquelas lembranças do passado, quanto era difícil sair de uma situação difícil, né? E aí aquele ciclo vai se repetindo do se calar e ir aceitando, se calar e ir aceitando, até uma hora que você fala, não dá mais, né? Que Sim, explode, né? não dá. Foi bem isso mesmo, não dava mais. E aí comuniquei, olha, não quero mais. Né? E no próprio casamento tinha muito racismo, né?
Eu sou nordestina, então eu deveria ter um sotaque bem nordestino. Então, uma das coisas que eu via muito no meu casamento é falar direito. Por que você não fala direito? É porque você não tem quase sotaque. Quase não tem sotaque, porque eu tive que me adequar ali a um ambiente, a uma caixa. E aí houve uma época que eu também não falava que era indígena. Chega, era muito desgastante dizer, eu sou indígena, venho do sertão pernambucano. Ele começava os pejorativos, né, as características pejorativas absurdas. Eu falei, eu não falo mais. Acabou. Não teve gente que também em função disso se tornou mais amigo, até no sentido também de ter mais curiosidade, ou ter uma afinidade, ou ter tido alguma experiência. Você não teve nada nesse Nessa aspecto? época, não. Não sei porquê, mas nessa época não tinha ninguém que tinha curiosidade de, da minha experiência enquanto indígena. Não houve. Eu já entrei no mundo corporativo, né? Aos 23 anos eu consegui uma gerência numa empresa e eu não via nenhuma curiosidade de étnica. Ai, que legal, nossa, como é? Ninguém nunca me perguntou nesses primeiros anos em São Paulo, como era a experiência. E como foi liderar sendo indígena, sofrendo tanto preconceito? Eu precisei me performar um mundo que não era meu. Eu precisei aprender com vocês a manusear todas as formas de liderança ou de relacionamento que vocês não indígenas faziam. Então eu performei um mundo naquela época que não era meu. Você sabe qual Absolutamente. foi a característica que fez uma empresa te colocar nesse patamar de líder? Qual foi a característica? Eu acho que eu sou muito. Como é que vocês vão chamar aqui? Eu vou chamar de peituda mesmo. Eu vou Da cara, eu dou a cara e vou. Eu não tenho enfrenta. vergonha de falar, eu não tenho, vai fazer um podcast nos Estados Unidos, não fala inglês, eu vou fazer. Eles que se virem lá para Falar com o exato, o tradutor tradutor se lá. virem. Então eu não tenho esse medo. Então talvez isso fez com que eles me vissem, porque eu engravido, 3 meses depois eles falam, agora você vai virar gerente. E Sendo que foi num uma atitude país. muito bacana, por isso que eu te perguntei. Eu Sim, achei que foi uma atitude muito bacana com, com todos com todo o cenário que estava criado, né? Talvez não fosse assim. E que bom que foi assim. sim, foi. Porque eu acho que, de certa forma, eu acho que essa oportunidade também ajudou você a acreditar mais que você pudesse superar tudo isso, Exato, né? exato, E você exatamente. percebeu que as pessoas, essa cadeira mais alta, podemos dizer assim, ajudou as pessoas a conhecerem melhor você e a te respeitarem mais, a entenderem mais, se relacionar mais, a diminuir um pouco, pelo menos naquele convívio, todo aquele olhar negativo, Ali não se falava, é importante dizer, não se falava a tá? minha origem. Então, respeitar sim, porque eu me tornei de novo. Eu performei. Eu era durona na queda, ninguém me dobrava. Um dia eu prometi para mim mesma, no banheiro dessa empresa, ainda antes da gerência, que ninguém nunca ia me dobrar. Porque eu era muito a inocência, a inocente, a que aceitava tudo. E aí um dia eu sofri algum tipo de não sei se abuso ou toxicidade, não sei. Mas eu prometi para mim mesmo, a partir de hoje ninguém mais pisa em mim. E aí, só que aí eu fui para um outro lado. E sustentar esse outro lado é que foi desafiador. Né? Porque performar uma pessoa que você não é, Você teve uma custa crise de muito. identidade. Depois eu tive. Em 2012 eu tento suicídio. Porque aí eu não aguento mais segurar toda essa história, todos os processos de abuso que vieram à tona, que eu comecei a nomear. Então eu entro vamos chamar de burnout, né? Então eu tento suicídio, fico 7 dias internada numa clínica psiquiátrica, e aí eu vou tentar reaver a minha vida, né? A minha existência, a minha história, enfim, não performar mais. Mas aí foi-se um tempo. Foi-se um tempo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos para contar um pouquinho mais essa história e com certeza vocês vão ficar muito contentes com o final dessa história da Ana Ferreira,
Pancararu, falei correto. Né? Corretíssimo. Eu ainda apanho com esse nome, mas tá tudo bem. Fica até aí, não saio daí, eu volto já já. Até lá. Para este papo acontecer, contamos com grandes parceiros. O Espaço da Audição traz a melhor tecnologia auditiva do Brasil para você e o Streambox garante a qualidade impecável que você ouve aqui. Siga e prestigie quem apoia o nosso canal. Voltamos aqui com o podcast Arte de Vencer, um bate-papo super bacana com a Ana Ferreira, ela que é indígena, mas que enfrentou todas as batalhas e hoje é uma grande arquiteta aqui numa grande cidade como São Paulo, e a gente faz questão de contar toda essa história, não no sentido de explorar o sensacionalismo, mas para as pessoas entenderem como que é se autoconhecer, né? A importância que quando a gente começa a se conhecer, a gente consegue canalizar uma força, idealizar um cenário que, por mais difícil que seja, por mais que você acredite que esteja no fundo do poço, como você mesmo acabou de relatar antes do nosso intervalo, você conseguiu trazer uma força de falar, não, vamos em frente, vamos lutar, vamos mudar esse cenário. O que você acha que mudou desse episódio, de uma tentativa, né, de suicídio, para depois se transformar tudo isso, ressignificar de alguma forma tudo isso, e hoje você ter uma vida comum, podemos dizer assim, né? Bom, eu, nesse momento do burnout, da tentativa de suicídio, foram muito importantes. Aí sim, apareceram pessoas que pegaram na minha mão, seguraram na minha mão e disseram, olha, eu estou aqui, estou com você. De algum modo sumiram muita gente, mas eu acredito muito nisso. Gente salva gente, pessoa salva pessoa. Mas eram amigos que você tinha aqui, familiares, quem eram essas pessoas? Esse é meu atual companheiro, Tá. que era meu amigo na época. Tá. Então eu conheço ele nesse momento do processo de doença mental, enfim, e outros acontecimentos. E ali ele segura na minha mão e fala, o que você precisa, o que você acha que precisa para se restabelecer? E alguma coisa só dizia assim para mim, eu preciso das minhas raízes, eu preciso dizer quem eu sou, eu preciso sair dessas caixas de performance e de fingir um mundo que não é meu. Porque nós indígenas, a gente tem essa concepção de que quando a gente se nega, a espiritualidade vira as costas, a nossa psique se transforma em outra ideia, em outras... sugerem outras coisas. É muito forte isso. É muito né? forte. E aí a gente acaba adoecendo. E foi isso que aconteceu. Eu me neguei para caber num mundo que não era meu durante muito tempo. Isso tem um preço altíssimo. Foi o preço a pagar. E aí eu conheci as medicinas da floresta. Foram elas, principalmente, a minha vontade de querer mudar, que me trouxeram de volta à vida. Sua origem já fala isso, né? Exato. A natureza cura. A natureza cura. E aí, nas medicinas, ela me lembrou quem eu era e que eu jamais deveria negar. Seja onde eu for, aqui nesse podcast ou nos Estados Unidos, como eu já disse, eu sou a Ana Ferreira Pancararu. Sou uma mulher indígena. E ponto. Ah, mas não vão te aceitar. Não é problema meu. Eu não preciso mais ser aceita, eu preciso aceitar quem eu sou. E foi a partir desse aceite de quem eu era que aí a minha vida começa a se transformar. O que é muito interessante, que praticamente todas as histórias, e aqui a gente abrange qualquer tipo de história, né? Já passaram convidados diversos, mas sempre tem esse momento dessa virada de chave, que assim, não me interessa o mundo externo, interessa o que eu penso, o que eu sou, né? E não vou mais me preocupar com o mundo externo. Agora as coisas vão ser do meu jeito, as coisas vão ser agora, não vou aceitar mais qualquer coisa, né? É um processo, acho que doloroso, passar por tudo isso. Não deve ser muito fácil chegar nesse autoconhecimento. Eu falo que eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço ainda busca esse autoconhecimento. E uma coisa que eu acho interessante, que quase todas as histórias têm em comum, é quando esse momento ele acontece quando há
uma conexão com algo maior do que o que está aqui, seja ela qual for. Exato. Parece que é a história sendo repetida, sendo contada das mais diversas formas, pelas milhares de pessoas, mas que culmina sempre em algo em comum, que é essa força, essa resiliência e essa conexão que faz com que tudo mude. Sim, sim. Como foi esse processo? A gente fala muito de religião, né? Então, a gente tem uma religião eurocristã, a gente tem as religiões que vieram antes da colonização, e pra gente, nós, povos indígenas, a gente tem os encantados, né? Que são pessoas que desencarnaram e que se tornam invisíveis materialmente, porém visíveis dentro das nossas rezas, dentro dos nossos corações, das nossas memórias. Nós somos um povo de memória. Infelizmente tiraram tudo que podia ser escrito por nós. Então a gente é um povo de memória. Então esse invisível é como se fosse um chamado. Ele nos chama o tempo todo, né? Vocês vão chamar de Deus, né? Outras pessoas vão chamar por outros nomes. A gente não, a gente chama da energia do universo, da própria natureza, dizendo para você, tentando te lembrar, você veio para alguma coisa. Você não veio para cá só para performar um mundo que não é teu. Então, vamos fortalecer essas raízes, vamos buscar minimamente ter esperança, né? Tem gente que não gosta muito da palavra esperança. Quando você fala de autoconhecimento, eu rompo com o mundo externo para viver o mundo externo. Eu já penso que é o contrário. Eu acho que a gente tem uma convergência, a gente funde os dois mundos e encontra o equilíbrio entre fora e dentro. Para mim, autoconhecimento não é só pautado em mim, porque eu sou a partir do que os outros me fizeram também. Mas é eu encontrar o que eu gosto de ser nesse mundo interno e nesse mundo externo. E aí, nós, povos indígenas, temos essa força, a força da natureza, a força dos encantados, a força dos elementos, que para a gente é muito importante. Um rio é muito importante, é um avô para a gente. O sol é muito importante, é um Deus para a gente. Então, tudo isso, poxa vida, se uma divindade ou uma história que a gente sabe de origem do mundo criou esse universo inteiro para mim, não só para mim, mas para todos nós, então significa que eu preciso ter força suficiente para convergir com essas forças também. Beber direto na fonte, Exato. De preferência. E o que é mais maravilhoso, né, é ver o quanto não existem coincidências. Quando a gente tem que passar por determinadas coisas, não tem jeito, né? E aí, dentro desse seu resgate, dentro desse processo, onde todas as pessoas praticamente se afastaram, quem ficou era o mais importante para você dentro da sua jornada e que tinha tudo a ver com você, né? Porque ele não só conhecia, né, como também frequentava, né, acreditava nessa essência da força da natureza, da onde você veio, né? Pois é, olha que incrível. Eu escolho, né, essa pessoa. Dessa vez eu escolhi uma outra pessoa. Ninguém disse você tem que casar com ele. Não, eu escolhi. E ele já conhecia um universo que eu não conhecia, porque eu venho de uma aldeia em que a medicina é outra, e como a minha aldeia ela também tem um quê machista, só utiliza das medicinas sagradas homens em questões mais misteriosas. E aí ele me apresenta essa, que é uma medicina dos povos indígenas do norte do nosso país, e que eu fico assim admirada, encantada com aquele processo. Então, um homem não indígena, porque ele não é indígena, até hoje a gente não sabe disso. A gente tem desconfianças. E aí ele me apresenta essa medicina, e é essa medicina que me salva. Mas é claro, com a minha autorização, com o meu querer, que não adianta a gente tomar qualquer que seja medicina nenhuma, se a gente não quiser melhorar. Então sim, restou ele, e ele que me levou para esse espaço de cura, esse espaço de renovo, esse espaço em que eu me reencontro. Agora o pessoal deve estar curioso, querendo saber, porque assim, o objetivo de contar um pouquinho a história é as pessoas entenderem o que aconteceu para saber o quanto difícil foi. Mas agora eu acho que o que todo mundo quer saber é
qual é essa medicina que fez tão bem para você, né? E que eu sei que faz bem para muita gente. Eu acho que se você entrar na internet, a quantidade de relatos de pessoas que encontraram a sua cura, Sim. né? Junto junto à natureza, junto à ancestralidade, aos povos originários, é uma crescente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa medicina. Eita, essa medicina é a medicina ayahuasca, ela é, nossa, uma das medicinas mais incríveis que existem, eu acho que no planeta Terra. É contado, né, uma história que em cada continente tem a sua medicina. Então nós aqui da região da Amazônia, toda a região da Amazônia, temos a ayahuasca, uma planta não, duas plantas milenares que trazidas, né, a partir, e a gente é um mistério, porque de tantas plantas no mundo, o povo indígena encontrou duas que fazem uma junção para daí extrair um princípio ativo chamado DMT. E essa é uma medicina que promove, tem sido muito estudada nas universidades do Brasil e fora do Brasil, que promove a diminuição da depressão, a diminuição da ansiedade, o encontro consigo, uma conversa, porque a medicina promove isso. Um diálogo interno de você para com você mesmo. Isso é o que é mais interessante. Não é ninguém te dizendo, olha, Ana, você tem que fazer assim. Não, é você que vai rever toda essa história durante o processo da medicina, reiterando que ela não é um processo de qualquer jeito, que ninguém pode sair por aí comprando na internet e tomando em casa, ela é muito perigosa, ela é um psicoativo. Então tem que ter cuidado, tem que ter guiança, tem que ter uma terapeutização. Porque não é só uma expansão de consciência, me corrija se eu estiver errado, também é um portal de É um espiritualidade, né? portal, exatamente. Você vai falar com o teu sagrado vai se expandir ali e conversar com você. Porque hoje, dentro desse processo de autoconhecimento, o que as pessoas querem é melhorar. Eu quero minha melhor versão. Então você vai conversar com esse teu sagrado que muitas vezes está escondido e silenciado por tantas outras questões egóicas que a gente vive hoje, né? O mundo é muito individualista hoje. E os povos indígenas não, eles já trazem esse processo da coletividade. E a medicina, ela traz o coletivo, mas não só o coletivo de pessoas, um coletivo que é seu, interno, teu sagrado com teu profano conversando ali para eles tentarem buscar um equilíbrio para que seja melhor para a tua caminhada cotidiana. Essa medicina, ela teve origem na Amazônia brasileira ou na Amazônia peruana? Há muitas histórias. Há muitas histórias dentro do que conta-se sobre a medicina. A medicina em si, ela é da região em si, de toda a região amazônica, só que ninguém sabe exatamente, historicamente, aonde é que começa. Então aqui tem uma história que são os povos Axaninca que começam o uso da medicina. Já dizem que é o pessoal, o povo Shipibo, lá do Peru. Então há muita divergência entre aonde começa, quem foi o primeiro pajé que trouxe essa, essa medicina. O que acontece depois são as religiões a partir da ayahuasca. Então, os seringueiros foram para a Amazônia e aí a gente tem o mestre Irineu, que transformou a ayahuasca numa religião chamada Santo Daime. Depois vem outro mestre que transforma na barquinha, depois vem outro mestre, e assim foi. E cada uma não sei, intercessões ou raízes da ayahuasca que foram virando religiões, eles contam uma história diferente. Eles têm a própria história de como surgiu a ayahuasca, mas a gente sabe que são histórias místicas e que deve ter em algum lugar o fundo da verdade disso, mas ainda não chegamos a ela. E como você se sentiu como indígena, saber que todo aquele processo de depressão, angústia que você vivia, a solução veio dos indígenas? Nossa, acho que o melhor presente foi que a solução veio da minha raiz.
Porque eu acredito que era a raiz que estava o tempo todo, as minhas ancestrais, os meus ancestrais, tentando me trazer de volta à vida. E quando eu consagro, e a gente chama consagrar, a ayahuasca, quando o efeito chegou no meu corpo, era justamente isso, era como se fosse um grito de vida. Eu conseguia perceber a pulsação do meu coração, as veias, como se fossem rios me chamando para fortalecer esse lugar. Então, para mim, foi o maior presente da vida. E logo na primeira consagração já fez muita diferença para você. Toda a diferença. Ali eu encontrei, é como se eu dissesse para mim, aqui é o meu lugar. E até hoje, são 14 anos já consagrando a medicina, 14 anos que eu também ministro a medicina, guio, né, algumas pessoas que querem fazer com responsabilidade, respeito e certa segurança. Eu fui estudar, né, eu me formei em neurociência, tenho 2 pós-graduações em neurociência para entender quais são os efeitos para além da espiritualidade, para além do que dizem por aí. Porque a ciência explica muita coisa, né? Exato. Se você também buscar informação na internet, você vê muitos neurocientistas comprovando a eficiência, né, da medicina. Exatamente. É incrível, é incrível. Eu vou ser franco com você. Eu achei tão incrível de saber que, até mais pelo lado da ciência, a capacidade de regenerar sinapses cerebrais, tudo. Eu vi tanta coisa legal que eu tive curiosidade e eu fui uma vez. Né? Eu fui uma vez. Por isso que eu também quis explorar isso, né? Eu acho que comigo eu tive uma experiência um pouco diferente, acho que da grande maioria, que na primeira vez você já tem essa conversa de você com você mesmo, ela flui. Talvez eu fiquei um pouco frustrado, porque assim, eu não senti nada. Nossa, então faça de novo, viu? A única coisa que eu senti é que eu tive uma semana que nada me tirava do sério. Tava numa paz, que assim, podia estar o mundo desabando, alguém me xingando que eu não tava nem aí. Eu tava tranquilo, assim, né? A ponto da minha esposa falou assim, isso aí deve ser bom, porque você tá muito tranquilo, por sinal. A gente fala que a medicina dá aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, mas confesso que fiquei um pouco frustrado, porque a minha curiosidade foi essa. Principalmente quando eu vi o Vilela, no Inteligência Limitada, falando da experiência dele, que ele falou assim, nossa, parece que eu saí do meu corpo e virei e eu conversei com 3 eus, né? Eu falei, pô, isso aí deve ser interessante, né? Essa é uma experiência interessante, né? Mas eu acho que, como eu fui mais como curioso, talvez por isso que pra mim, talvez não... Eu às vezes fico pensando se foi por isso, né? Mas ela lhe deu a dose exata, ela deu o que você precisava. Mas assim, eu conheci muita gente que foi realmente transformador, né? Que fala, aquilo que se fala, muitas pessoas que eu conheço comprovaram de que uma consagração substitui não sei quantas sessões de terapia, acelera muito o processo, né? Nada contra a terapia, Sim, né? Eu acho que imagina. coisas que caminham juntos são sempre melhores, né? Porque eu acho também que é necessário esse acompanhamento até para saber lidar com aquele monte de informação que deve receber, que não deve ser fácil. O pessoal fala que no início você vê todos os seus monstros ali, né? Absolutamente. Por um lado eu fiquei aliviado, falei, acho que eu não tenho monstro, porque eu não vi nada. Olha o ego aí fazendo o inverso. Não, tô brincando, brincadeira à parte, né? Então, assim, não deve ser muito fácil no início, né? E aí, eu queria saber como é que foi pra você, porque o pessoal relata muito esse processo, assim, de você realmente se conhecer, mas ao mesmo tempo, quando você tá num momento, assim, depressivo, tudo, você lidar com todos esses traumas, com tudo aquilo que você realmente quando você se enxerga, né? Como é que foi para você também lidar com aquilo? Porque para uns eu fico pensando que às vezes pode até piorar a situação, né? Bastante. Mas para você foi algo que realmente foi fortificante para você ressignificar e falar, não, agora vai ser diferente. Você disse uma coisa perfeita. Terapia, acompanhamento. A ayahuasca só por ela mesma, ela vai sim trazer muita coisa, mas muitas vezes você não tem estrutura, você não tem base para lidar com aquilo. Então eu consegui lidar porque o lugar que eu fui
tinha uma psicóloga e ela respaldava todos nós. Então, todo final de sessão tinha uma conversa com ela, onde ela permitia com que você dissesse o que aconteceu ali, para que ela pudesse dar uma analisada e te fazer uma devolutiva que fizesse você refletir durante o processo. Então, isso para mim foi crucial. Alguém com domínio do que estava fazendo, alguém que sabia que conseguia fazer esse trato posterior. Porque você ter um monte de sombras falando com você, e você chegar em casa e ali não saber lidar, pode ser um perigo. Exato. Então, é importante, gente, tomar ayahuasca, mas com segurança e com pessoas que possam te acompanhar depois, para que você possa falar, porque ficar em silêncio também não vai adiantar, para que você possa fazer mesmo o quebra-cabeça, montar o seu quebra-cabeça das coisas, porque senão você também vai vai tirar das suas próprias dores conclusões que talvez não sejam as mais assertivas. Então, ter um acompanhamento é fundamental para isso, e para mim foi muito importante. E em que momento surgiu essa força de querer contar a sua história para sua mãe? Você está hoje aqui num podcast contando a sua história, porque a gente sabe que o que você passou não é fácil de ser contado. Muitos ali talvez, né, levasse aquilo pro resto da vida sozinho e não teria nem tocado no assunto, né? Da onde surgiu essa força? Foi por meio da medicina ou foi um combinado de coisas? Da onde que veio essa força? Aquela criança, adolescente, mulher que foi escalando, falou, não vou me calar mais e hoje eu vou inspirar outras mulheres, né? Porque hoje você inspira outras mulheres dentro desse cenário. Foi quando eu decidi que aqueles homens que tinham feito aquelas coisas horrorosas comigo, eles não me definiriam mais, e foi a partir da medicina, sim. Então, teve um dia específico que eu disse, não, a partir de agora, eu não vou mais contar minha história de forma vitimizada, porque era muito assim, eu também já fui abusada. Não, eu queria contar minha história agora de cabeça erguida, no que tange a minha responsabilidade sobre a minha vida, porque eles fizeram o que fizeram. Eu não posso mudar, eu não tenho como voltar no passado e dizer, vocês não vão fazer mais isso. Até porque eu não teria essa cabeça que eu tenho hoje. Então, quando eu decidi que a partir daquele momento eles não teriam mais continuidade na minha vida, falei, agora eu conto. Sem medo de quem fosse, de familiar. E aí foi onde eu encontrei a Kizzy. A Kizzy me ofereceu um portal e falou assim, olha, você já aconteceu histórias assim com você? E ali eu falei, é esse o momento. Então, primeiro a minha família soube... o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Falei, eu não vou ter mais medo desses homens, porque eu percebi que enquanto eu não falava, eles me dominavam. Eles estavam na minha cabeça, estavam nos meus comportamentos. E ali eu falei, e aí foi uma ruptura também, tá? Porque não é fácil contar. Porque quem recebe do outro lado não recebe da mesma maneira que você conta. Você conta com uma percepção, quem recebe tem outra percepção. Então eu tive sim uma ruptura com algumas pessoas da família que eu já imaginava, me colocaram como a vítima. É ela que se insinuou, foi ela que fazia com que eles, os pobres, coitados. Então eu tive sim, mas aí quando eu decidi que não, eles não vão mais mandar em mim, eu não tenho mais medo deles, aí eu resolvi contar. Mas em nenhum momento você pensou em, depois de tanto tempo, inclusive, denunciar essas pessoas? Não, denunciar. Não, se eu disser para você que pensei, vou na delegacia, eu já tinha mais de 20 anos. Eu acredito que hoje falar sobre isso é muito mais libertador do que eu hoje ir na delegacia e sei lá, o que vai acontecer, nem sei. Eu nem fui buscar as leis de fato para isso. Eu acredito que expondo eu ganho mais força, porque mais mulheres me escutam, a delegacia é um portal muito fechado, então sempre que eu vou num programa que eu vou falar sobre isso, é como se eu estivesse denunciando, porque vai chegar neles, eu sei que vai chegar neles de algum modo, eles vão saber do que eu estou falando, de quem eu estou falando. E aí é que mora, eu não acredito em céu e inferno, a partir do místico, eu acredito que o céu e o inferno é aqui. Então quando essas pessoas me ouvirem falar, e elas forem dormir lá no seu travesseirinho,
o inferno delas vai acontecer. Então, hoje eles não têm poder sobre mim e nem sobre qualquer decisão que eu tome na vida. E você sabe que um dos episódios mais difíceis para eu estar gravando foi o que foi da Mariana Ruski relatando, inclusive com estatísticas, mostrando o que acontece, a frequência que acontece, o perfil, né, como que é, no sentido de alertar. E ao mesmo tempo, né, então eu vejo a luta dela, que deve ser a sua luta também, o quanto as pessoas não querem saber o que acontece, não querem ouvir o que acontece. Então, assim, é uma luta. Ela tenta levar essa voz para dentro das escolas, das comunidades, tudo. Por quê? Porque e ela defende uma coisa que eu acho fantástico, que assim, a gente tem que parar com esse negócio de educação sexual, achar que é só como se faz sexo, né? Então, assim, é ensinar a criança, né, o respeito pelo corpo e tudo mais, né? Até para identificar e ter a liberdade de falar quando estiver sofrendo sobre algo, né? Então a importância de trabalhar isso desde da infância. E não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que não só trabalhar para uma sociedade onde a gente não veja esses números disparando, são cada vez maiores esses números, a gente tem que mudar essa curva, como também mudar a forma de educar os nossos filhos para que não se tornem os futuros abusadores também. E fizemos um episódio sobre isso, né? Como educar os filhos para que não se tornem os futuros abusadores, né? Então, assim, eu acho que a sua participação junto com a da Yanae, se eu não tiver errado o nome, me desculpa aí. Que também veio aqui, deu um relato que ela é uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, né? Eu acho que esse tipo de histórias a gente não traz para trazer esse sensacionalismo, mas mostrar o quanto a sociedade ela tá mentalmente doente quando a gente tem isso, porque para mim é tão absurdo uma coisa como essa, que para mim não passa de um cenário de uma sociedade doente, né? E eu realmente quis abraçar para que esses temas sejam cada vez mais discutidos e que a gente possa abrir os microfones, já que tantos lugares se fecham para falar sobre o tema, então eu acho que é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância dos canais de comunicação cada vez mais trazer a sua história, trazer especialistas, para que realmente a gente fale mais sobre o tema e que a gente possa evitar que a sua história seja história de outras crianças, né? Que, a gente não quer que essas histórias daqui 15, 20 anos, elas existam para serem contadas, né? A gente quer que realmente as coisas mudem e se transformem. Bom, eu tenho uma filha de 5 anos, ó, eu tô quase esquecendo. Minha filha vai fazer 6 anos agora. E eu jamais imagino que a minha filha passe por isso, justamente porque eu dou todo o respaldo que ela precisa. Então é muito importante que os meios de comunicação, as redes sociais, os educadores falem sobre essa doença. Eu não sei se é doença, né? Porque chamar um abusador de doente também parece que me coloca sempre num lugar de ele ser vítima. Não, ele é um monstro mesmo, alguém com caráter que percebe no outro, porque é assim, o abusador ele só vê o vulnerável. Quando ele vê um vulnerável, ele acha que vai tomar proveito e tirar proveito dessa vulnerabilidade. Então, também concordo com você. Educação sexual não é falar de como faz sexo. Mas o nosso corpo é um corpo sexual, o nosso corpo é um lugar político, o nosso corpo é uma trajetória, é uma caminhada. É preciso que a gente conheça, que as crianças conheçam, saibam quais partes que têm que ser preservadas, quais partes você pode tocar, quais partes você pode não tocar. É importante que conheça e não afaste, né? A educação ocidental, com todo respeito, ela faz um inverso, ela afasta corpo, mente e espírito.
Nós, povos indígenas, não acreditamos que é todo um conjunto. Então, se é meu corpo, ele me pertence e eu preciso conhecer as suas partes. A religião também, em algumas religiões, fazem com que algumas partes dos nossos corpos sejam vistos como pecados profanos. A menina não pode tocar, a menina não pode saber. E aí, com essa não saber, não previne. Então, se eu não posso, outra pessoa vem e aí eu não faço nada. Então, é muito importante que a gente fale, e desde a família, porque 73% dos casos hoje acontecem com alguém que fica ao lado, que toma café com você, que almoça com você. É muito importante. E eu acredito que manter também o diálogo aberto entre uma mãe e uma filha, um pai e uma filha, sem esses tabus. A família tem muito tabu. Então, quando a gente vai falar, aconteceu tal coisa, você não pode dizer isso, você não pode falar isso. Não, pode falar tudo. Você pode falar tudo o que quiser. Penso que seja isso, esse canal, tanto dentro de casa, quanto na escola, nas redes sociais. Comunicação enfim, é fundamental. Fundamental. E vamos chamar Orca Florescer? Orca Florescer. Orca Florescer. Orca Florescer é um local que faz as consagrações da medicina. Exato. Orca Florescer é um projeto, na verdade, um projeto que eu tenho em Atibaia, é um espaço ali na Mata Atlântica, e a gente faz rodas de saberes. A gente não só trabalha especificamente com as medicinas, mas a gente dá cursos, faz letramento feminino, né, trazendo também, porque muitas mulheres não se conhecem, só depois de mais velhas é que elas vão entendendo o que é realmente o feminino em si, o que é o patriarcado. Então a gente ministra cursos, rodas de saberes, fogueira, cantos também, e aí a gente traz as medicinas como forma de estudo, não é um ritual de dança, não, é com responsabilidade e trazendo ali para temas que melhorem a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Não é nada místico, fora do comum ou irreal. É algo que seja pautado no nosso cotidiano, naquilo que a gente vive de verdade. E você deve receber muitas pessoas com histórias bem tristes também, né? E ali talvez você veja o quanto a sua história é parecida com de muitas outras mulheres, né? Muitas, tem muita interseção nesses caminhos. Tem muita mulher que recentemente uma mulher de 34 anos de casada que não sabia que vivia uma relação tóxica. 34 anos, adoecida. Então, sim, há muitas convergências nessas histórias. São muitas histórias de mulheres e homens também. Eu também recebo homens, tem gente que pensa que o espaço é só para mulheres. Em sua maioria eu trabalho com mulheres, mas sim, também recebo homens com histórias, porque nós temos também a ideia de que abusos só acontecem com meninas. Não, acontece com meninos também. Então, sim, são muitas histórias muito bonitas. Até me surpreendi com as estatísticas. É de menor relevância, mas é significativo. É significativo. É sim, o Orca, ele é o produto dessa que é a minha história. O que eu posso fazer para as pessoas se conscientizarem de si mesmas. Assim como eu fui agraciada com as medicinas da floresta, eu também quero possibilitar que outras pessoas se conheçam a tal ponto de que já não temam mais o mundo externo e nem as pessoas. Agora uma curiosidade, como surgiu a arquitetura no meio do caminho? Puxa! Porque a gente foi seguindo uma linha, daí eu quero saber agora onde encaixou a arquitetura aí. Nossa, a arquitetura é o grande marco da virada da minha ancestralidade. Então, quando eu adoeço em 2012, eu resolvo que eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair do mundo corporativo e vou estudar. A arquitetura não tem nada a ver com o mundo corporativo, né? Só que não. E aí eu decido fazer arquitetura por uma memória do coletivo da minha aldeia. Na nossa aldeia, ninguém... É uma premissa. Ninguém numa aldeia não tem casa. Diferente da arquitetura ocidental, que infelizmente a gente vê os moradores vivendo ali no mundo de forma compulsória, na nossa aldeia não. Então essa memória me fez entrar na faculdade de arquitetura. Eu entrei por um programa, porque de novo, gente, indígena tem poucas chances de entrar numa faculdade de relevância. Então são os programas, são as políticas públicas que possibilitam a gente a estudar. E aí eu entrei por um desses programas e
Detestei, depois que eu me formei, trabalhar com arquitetura projetual, e fiquei adoecida, porque eu fui de novo contra aquilo que eu pregava. E aí eu resolvi agora, em 2025, retomo a arquitetura, só que de outro lugar. Agora eu sou palestrante de arquiteturas e tecnologias indígenas. Porque nós acreditamos, Interessante. a gente pensa que é só a arquitetura ocidental, só essa arquitetura eurocêntrica, né? Então a arquitetura ela é sempre vista por esse lugar. É humanocêntrica, ela é masculina e branca. Só que não, a gente já produzia, a gente já tinha arquiteturas aqui no Brasil antes da colonização. Então hoje eu faço uma pesquisa em relação aos modos de habitar indígena e trago dentro das palestras, das apresentações, nas faculdades, essas tecnologias, que são tecnologias belíssimas e que também são tecnologias que promovem a vida. A gente, por exemplo, você não vai numa aldeia e vê um rio morto, que nem você vem aqui no centro de São Paulo ou em São Paulo e vê o Rio Tietê ali morto, podre. Uma arquitetura que produz isso, para mim, não é arquitetura, são apenas construções de estruturas. E então eu trago essa ideia de que nossa arquitetura ela é uma arquitetura que traz as vidas em comunidade, sejam as vidas bióticas ou abióticas, sejam os seres humanos ou não humanos. Então são arquiteturas que promovem a inserção do meio ambiente nesse projeto de morada, de viver, enfim, de lar, que a gente chama de lar. Você estudou também arquitetura indígena, né, que você falou. Eu não estudei, ali é que está o ponto, não tem arquiteturas indígenas nas universidades. E lhe digo mais, um professor olhou para mim um dia e disse que nós indígenas, nós nunca fizemos nada pela arquitetura. E aquilo me provocou assim uma irritação profunda. E aí eu disse para ele, a gente não ajudou na arquitetura? E onde é que vocês produziram a arquitetura de vocês? Sabe onde a gente ajuda na arquitetura? No alicerce. Os meus ancestrais estão mortos debaixo do alicerce da arquitetura que vocês produziram no país que era nosso, no lugar que era nosso. Então foi por isso que eu resolvi ir para um outro caminho. Não projetar, não fazer projetos, até porque o mundo já está projetado demais. Acho que tem muito mais moradia do que gente para morar. Eu Eu acho fui para outra via. fantástico quando eu vejo aquelas... Quando vai lá, principalmente... como chama? Machu Picchu, né? Dos astecas, dos Incas, dos incas, dos maias. maias, aquelas arquiteturas do México, lá as pirâmides. Eu acho aquilo fantástico. Eu me questiono como aquilo foi feito, porque eu falo assim, na época que foi feito, não tinha como fazer aquilo. Hoje eu acho que a gente não consegue fazer aquilo, imagina naquela época, né? Uma das minhas reflexões é sobre isso. Por exemplo, esse povo, incas, maias, eles já eram povos de civilização urbanística, porque ali é um urbanismo perfeito, maravilhoso e lindo. Perfeito. Só que, infelizmente, por conta da colonização, eles não puderam continuar. Então, como seria se naquela época, eles já com aquela tecnologia, que hoje é muito difícil, eu também acho que hoje é muito difícil de fazer, eles tivessem continuado? Como seriam as cidades hoje? Diferente do que eu acredito que seria, que é agora. Essas cidades que fragmentam corpos, arquitetura que não é para todo mundo. Então, como seria se os incas e os maias tivessem continuado daquela mesma forma? Porque toda arquitetura ela tem um processo evolutivo. Sem dúvida. O nosso, infelizmente, não foi continuado, e é isso que eu busco continuar, porque o colonizador vem aqui e retira as nossas riquezas para produzir arquiteturas em outros lugares. Mas essa é a minha grande reflexão. Como seria se a gente tivesse continuado? Como se os maias tivessem continuado? Se os povos indígenas tivessem continuado os seus modos de produção, os seus modos, as suas tipologias, os seus modos de fabricação de material a partir da natureza? Será que a gente vivia hoje nessa crise climática que a gente está tendo? Ah, com certeza não. Com certeza seria muito diferente. Então, Até pelo respeito à natureza. Já começa no princípio. Esse grande princípio é muito valioso. exato. Para nós também, para nós é assim o principal. De novo, a gente quer produzir habitat,
que outros seres possam habitar. Eu acho tão bonito, eu vou na minha terra, né? Falo muito isso. Eu vou na minha casa, na casa dos meus pais, então eles têm uma casa, o nosso quintal é imenso, porque Até hoje eles moram lá. todos, minha mãe, meu pai, minha irmã, todos os parentes. Só mora aqui eu, minha irmã e o meu irmão. Nenhum em deles São ficou Paulo. curioso de vir para São Paulo igual você? Minha irmã mora aqui, uma irmã, a irmã do meio mora aqui e um outro irmão também. Eles ficaram curiosos. Eu os trouxe para cá. Mas a minha mãe não gosta, meu pai é extremamente rural, ele gosta da aldeia, ele quer desencarnar ali naquele lugar. E aí quando eu vou lá, eu acho interessante porque eles têm lá os galinheiros e de repente aparece uma iguana para comer o ovo da galinha. Aí a minha mãe às vezes fica brava, eu falo, não mãe, não fique brava, porque aqui é terra fértil, então aqui tem outras vidas que podem viver junto. É diferente da cidade, que você nunca vai, no máximo uma lagartixa, e olhe lá, ou um rato que vai passear no máximo. Mas o bonito da arquitetura indígena é isso, é de que outras vidas vão ali visitar o seu quintal. Porque para nós o quintal, né, oca, para o povo tucano, significa quintal. Então, para a gente, o quintal é o espaço mais incrível que a gente pode ter, que é onde tudo acontece. O lugar mais gostoso da casa é o quintal, né? Exato. E tendo toda essa mãe natureza no quintal, deve ser maravilhoso. Toda a diversidade, os pássaros, o rio que passa e você não precisa matar o rio para, sei lá, para construir, enfim. E o que mudou? Desde quando você, com 6 anos ali, morava na aldeia para os dias atuais? O que você acha que mudou? Mudou muita coisa. A visibilidade dos povos indígenas, a luta daqueles mais velhos produziu escolas indígenas com educação indígena. Então a gente pode hoje nas escolas refutar esse ensino que foi enfiado goela abaixo, esse ensino de que entregamos espelhos, que é uma mentira, de que o Brasil foi descoberto, é mentira, o Brasil foi invadido, e continuar as tradições, o que é mais bonito. Então, para mim, a coisa mais bonita é ter hoje escolas de educação indígena, com um calendário diferente, porque nós temos outro ritmo. A gente vem para a cidade grande, a gente tem que se adequar nessa Tem que se correria. adaptar tudo, Exato. Né? O tempo na aldeia, se vocês um dia puderem ir lá na aldeia, o tempo é outro. O tempo passa diferente, as conversas são outras, é tudo diferente. E hoje eu, com o letramento étnico que eu possuo, eu tenho essa percepção. Então, mudou muita coisa. Melhorou muito, economicamente também melhorou muito, de liderança melhorou. Melhorou bastante coisa. Mas a educação, para mim... Quantas pessoas? Hoje nós somos aproximadamente 8.000 indígenas, porque são mais de 30, acho que quase 30 aldeias. Pancararu é etnia, só que são povoados. Então são quase, mais ou menos 8.000 indígenas Pancararu. E tem um dialeto específico? Infelizmente não. Daí a colonização tirou de nós. Pancararu era a nossa língua, então fica o nosso nome étnico. E agora algumas universidades estão tentando reaver o dialeto. Mas poderia buscar isso, né? Origens, né? Origens, fragmentos de palavras, e é um processo muito desafiador para construir tudo isso. Porque no Nordeste é onde o colonizador chega. Então, as aldeias do Nordeste são as aldeias mais dizimadas do Brasil, principalmente nos dialetos, diferente dos Guarani, não que não sofreram, mas que, de algum modo, aquela memória permaneceu. A nossa não, porque era sob coação, ou você para de falar, ou a gente mata um dos seus, enfim. Então, infelizmente. E na aldeia tem alguma coisa, assim, de tempos muito antigos, assim, seja de arquitetura, simbologias, enfim, se preserva ainda algumas coisas as nossas milenares, tradições, assim. Nós temos as nossas festas. Além das tradições, mas fisicamente, assim. As tradições, sim, mas, por exemplo, né? Uma construção ou uma simbologia, alguma coisa. Acho que as nossas serras são os nossos maiores símbolos, né? Nós moramos, a aldeia da gente no meio de várias serras, que a gente chama de serras Pancararus. E aí são essas serras que são as nossas, vocês chamariam de ruínas, né? Mas não, são as nossas relíquias. Porque, infelizmente, essa faz parte da minha pesquisa em arquitetura,
Por que que a arquitetura ocidental entra com tanta força nas aldeias hoje? Porque nós temos alguns indígenas pensam assim, casa boa é casa dos não indígenas. E aí eles querem trazer essa casa boa para cá. Então o que restou para nós é isso, as nossas serras, que são das coisas mais bonitas que existem, e também o nosso rio, que é o rio Opará, que vocês vão conhecer mais como Rio São Francisco. E isso que eu ia perguntar, Sim. A transposição ajudou? Do Rio São Francisco? Para nós, Pancararu, não. Não? Não, absolutamente. Inclusive, ontem teve uma manifestação pedindo abastecimento de água, porque existem dutos que ligam o rio à nossa aldeia, mas a água não chega. Então beneficiou outras cidades, mas ali na verdade virou uma fonte. Exato. Então o nosso maior problema hoje na aldeia é o problema da água. Ou seja, a gente tem direito ao rio, mas o rio não chega, a água do rio, e tá ali, você tá na aldeia e você vê o rio, só que o rio não chega até nós, a água do rio não chega, infelizmente. Tem muita luta pela frente. Muita luta, não acaba aqui, não acaba, não sei quando vai acabar, se um dia que vai acabar, mas o que eu sei é que nós indígenas, a gente é preparado sempre para essa resistência, né? A gente está sempre, cansa uma hora, cansa, resistir, ter espaços como esse. A gente tem que pôr o pé. Quando a gente põe o pé, aí as coisas acontecem. Mas é luta. Como dizem, tem parentes que falam, é luta, é muita luta. Minha amiga Kizzy, eu sei que você vai estar assistindo esse episódio. Já vou colocar um desafio para você. Você precisa arrumar um jeito, um fórum, qualquer ambiente de discussão. Você tem que levar a Ana, a Andréia e a Mariana Ruski para falar juntas, porque eu acho que precisa conectar tudo isso aí, precisa encorpar essa voz aí. Vamos. Acho fundamental. Eu topo, Kizzy, topo. Fica à vontade para passar suas redes sociais, da Oca, enfim, o que você quiser. Maravilha. Minha rede social é Ana Ferreira Pancararu, essa rede que está começando agora a falar de arquitetura indígena, a trazer essa pesquisa, projetos que eu tenho participado em coautoria também, palestras, e também eu faço consultoria para escritórios que querem saber mais como produzir arquitetura indígena de fato. E claro, arquitetura indígena é com arquitetos indígenas. E tem o Oca, que é @ocaflorescer, que é esse espaço de encontro, de trazer temas que deixem a caminhada mais leve. Sobre a arquitetura, você devia fazer um documentário sobre isso. Boa. Ia ser bem bacana. Fica a dica. Fica a dica. Bom, Ana, quero agradecer imensamente a sua participação. Sei que não é fácil atravessar a cidade para estar aqui, para conversar com a gente, mas foi um prazer enorme te conhecer a sua história, parabenizar pela sua força, por essa mulher guerreira que trouxe ali no sangue, o sangue guerreiro ali trouxe para o seu dia a dia. A gente sabe o quanto não foi fácil essa jornada, mas eu acho que no final das contas, eu acho que a gente tem que olhar o aspecto positivo disso tudo, que você hoje é uma pessoa que pode contar a sua história e ajudar a transformar a nossa sociedade para que fatos que acontecem com tanta gente, a gente tenha essa luta para que a gente realmente consiga reduzir os números, ter uma sociedade mais feliz, mais conectada com a natureza, com a sua espiritualidade, seja ela qual for, porque isso transforma, né? E para quem tiver a curiosidade, como eu tive também, né, vale a pena agendar um horário lá e prova, não tem nada a perder a medicina. A medicina, ela é fantástica porque ela não tem só esse aspecto, você não precisa estar na pior para poder conhecer a medicina, né? A medicina, ela é boa em qualquer cenário e principalmente se você pesquisar, você vai encontrar muitos médicos, muitos cientistas falando sobre a medicina, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Por isso que eu tive a curiosidade, porque cientificamente ali já tem grandes ganhos. Imagina para quem ainda precisa, tem cenários ali. Acho que todo mundo tem as suas crenças e seus monstros. Eu acho que é importante também a gente buscar esse autoconhecimento, porque é a grande virada de chave da nossa arte de vencer,
é quando a gente se conhece, a gente dá um basta naquilo que nos faz mal e a gente foca só no nosso caminho, nos nossos objetivos e no nosso propósito, né? Exato. Então, agradeço muito a sua presença. Queria que você deixasse um recado final para todas as mulheres, homens que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer também, é uma honra poder estar aqui nesse lugar, nesses espaços que antes foram tão negados para nós. E dizer para homens, mulheres, que façam a sua caminhada, a sua história, a sua base. Porque se você não reconhecer a trajetória que possui, você vai começar a comprar histórias que são de outras pessoas. Então, reforcem suas histórias, peguem as suas histórias como fortalecedoras e não mais como vitimizações ou coitadismos. As suas histórias, as nossas histórias é que contêm os maiores segredos para que a gente possa atravessar e vencer, seja o que for. Que vencer não é só estar num palanque para 500 mil pessoas. Vencer é reconhecer em si mesmo a própria potência. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e compartilhe. Eu tenho certeza que muita gente vai adorar conhecer a história da Ana. Quero agradecer por toda a audiência de vocês e até o próximo episódio, semana que vem, com mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!